Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, aluno do curso de Design de Interiores que está precisando de um suporte em algum conteúdo desenvolvido no curso. Nesse vídeo vou falar sobre a parte inicial para a realização de um TCC do curso de Design de Interiores, que é a parte da introdução à metodologia de pesquisa para a realização de projetos de interiores. Aqui pretendo salientar a importância tanto da realização da pesquisa como da sua formatação, comentando algumas normas de produção de trabalhos acadêmicos. Quando falamos sobre essas normas, deve-se primeiro verificar se a instituição onde você estuda possui uma norma própria. Se tiver, essa é a que deve ser utilizada para a formatação da sua pesquisa. Mas se não tiver, provavelmente você terá que utilizar as normas da ABNT. Na instituição em que eu trabalho, tem uma norma própria, por isso é essa que eu vou utilizar como referência no vídeo. Mas em grande parte dessa norma tem sua base as normas da ABNT. Mas o vídeo não será para falar só de normas, não. Também vou apresentar um roteiro de pesquisa, ou seja, para quem não sabe por onde começar a realizar uma pesquisa para o TCC na área de projetos de interiores. Eu vou indicar um caminho e não quero dizer que esse caminho é o único ou o mais correto, mas repito, poderá ser muito útil para quem ainda não sabe por onde começar. Então, ao trabalho! O conteúdo dessa apresentação tem como base o manual elaborado pelo Centro Paula Souza para a realização de TCC nas escolas técnicas. Esse manual foi elaborado em 2015. E nesse manual, de acordo com o artigo 1º, parágrafo 2º, do Regulamento Geral do Trabalho de Conclusão de Curso, TCC, em todas as habilitações, obrigatoriamente, o TCC será composto de uma apresentação escrita e em regulamento específico da unidade será definido, de acordo com a natureza e o perfil do técnico que pretende formar, qual dos produtos abaixo corresponderá à representação escrita do TCC. Então, como a unidade tem essa liberdade de definir, de acordo com o perfil do curso, os professores do curso de Design de Interiores definiram que o item E, o projeto de pesquisa, é o mais interessante para o designer de interiores. A definição então, de projeto de pesquisa, de acordo com o manual, compreende uma das fases da pesquisa, é a descrição da estrutura de um empreendimento a ser realizado. E aqui no nosso caso, o empreendimento a ser realizado é o projeto de interiores. Toda a formatação deve seguir os itens 2.1.3 até 2.1.15.3 deste manual. Então, no decorrer do vídeo, eu vou apresentar exatamente esses trechos, na sequência em que nos interessa para ter aí um raciocínio mais tranquilo. A realização desse projeto de pesquisa tem dois objetivos gerais. O primeiro é fazer com que o aluno tenha o seu primeiro contato com essas normas para a produção de trabalho acadêmico. Provavelmente, primeiro contato, porque essas normas estão voltadas ao técnico de nível médio. Então, quando o aluno concluir esse curso, ele provavelmente poderá fazer uma graduação, depois uma pós-graduação, e aí vai ter que aplicar as normas dessas outras instituições onde ele for estudar. Como eu já disse, cada instituição pode ter a sua norma própria. Mas, de qualquer maneira, é muito interessante para que o aluno, mesmo no nível médio,
do técnico já tem acesso a essas normas, porque elas são burocráticas, sim. Então, definem desde o tamanho da fonte, o tipo de fonte, o espaçamento entre uma linha e outra, o que é citação, que é uma coisa muito importante, como listar as referências. Então, por onde que você fez a sua pesquisa, tem que estar ali tudo registrado direitinho. Qual que é o objetivo de todas essas normas? O objetivo é para validar a sua pesquisa, porque se você pesquisou obedecendo às normas de citação, de onde você tirou uma informação, tudo isso valida a sua pesquisa. E também eu entendo que essas normas sempre ajudam o leitor. Então, quem vai ter acesso ao seu trabalho, à sua pesquisa? Um tamanho de fonte, um espaçamento mais confortável para a visão entre uma linha e outra, tudo isso ajuda. Então, essa parte da norma, embora burocrática, tem sim muitos objetivos e que são importantes, não é nada assim desnecessário. Então, ter esse primeiro contato é muito bom para esses alunos, porque já, né, como eu já disse, são coisas um pouquinho chatinhas de serem realizadas, mas que com o tempo acaba se tornando mais natural, né? Com a prática, então agora o aluno vai ouvir sobre essas normas uma vez no nível médio, depois outra vez na graduação, depois outra vez na pós-graduação, e com o tempo ele vai se adaptando, vai se familiarizando com essas normas e isso tudo vai ficando mais natural. E o segundo objetivo para a realização desse projeto de pesquisa é fazer com que os alunos pesquisem os assuntos que vão envolver o tema definido para o desenvolvimento do projeto de interiores do seu TCC. Então, essa pesquisa, se for bem realizada, ela será muito útil no momento de realizar o projeto de interiores em si, com suas plantas, cortes, fachadas, ilustrações. Então, quanto mais se investir na realização desse projeto de pesquisa, com certeza melhor será o projeto de interiores. Lembrando que a definição do tema para o TCC deve considerar no mínimo esses 3 pontos. O primeiro é da viabilidade, ou seja, ele tem que ser viável tanto para a realização do projeto quanto para uma possível execução. Então, quando o aluno define, vou trabalhar em tal projeto. Tem alguns projetos que na cabeça ficam maravilhosos, mas aí tem que se perguntar, eu tenho ferramentas, eu domino o desenho à mão, seja no computador ou outro meio, para conseguir representar toda a minha ideia, ou ela só vai ter um resultado bom aqui dentro da minha cabeça? Isso tem que ser perguntado. O volume do trabalho também. Eu tenho condições de concluir um trabalho nesse volume? Isso também tem que ser considerado. E também, tudo bem que é um trabalho, né, de uma instituição escolar, talvez não seja concretizado, né? A maioria dos trabalhos não são, ficam apenas no papel, mas isso não tira a preocupação de que mesmo sendo um trabalho que fique só no papel, ele tem que ser realizado de uma maneira que possa ser executado, que possa ser concretizado no mundo real. O segundo ponto a ser considerado é a pertinência, ou seja, o problema levantado para o tema desse TCC pode ser resolvido com as competências do designer de interiores ou é um problema mais adequado a outro profissional. Então, isso tem que sempre ser direcionado. É um problema para o designer de interiores resolver, porque ele, na sua formação, vai ter as ferramentas necessárias, o conhecimento necessário para resolver esse problema gerado, definido no seu tema de TCC. O terceiro ponto é a relevância, ou seja,
é muito bem-vindo, aconselhável, né? Enfim, é de bom tom que o tema do TCC contribua de alguma maneira para a sociedade. Então, como designer de interiores, pode colaborar, contribuir para o bem da sociedade. Essa é uma maneira de retribuir toda a formação que ele está recebendo, que essa formação se reverta sempre em um bem. E os elementos de um projeto de pesquisa são 3. Temos a parte pré-textual, que vem da capa, folha de rosto. Como é um projeto de pesquisa e não uma monografia, o projeto de pesquisa e a monografia são quase a mesma coisa, só muda esse nome, né? Então, como é um projeto de pesquisa, como eu já falei, ele pode encerrar quando inicia o projeto de interiores e não tem a obrigação de ser corrigido. Se fosse uma monografia, mesmo enquanto estivesse desenvolvendo o projeto de interiores, ele teria que ser corrigido por causa do título, monografia. Mas os dois têm basicamente a mesma estrutura. O projeto de pesquisa ele só tem alguns elementos opcionais, principalmente nessa parte pré-textual. Então, normalmente temos a capa, a folha de rosto, aí entram algumas folhas, algumas partes que são opcionais em um projeto de pesquisa, depois temos a parte do sumário, a introdução, aí já começa a parte textual. Então, toda essa parte anterior é apenas para identificar o trabalho, a instituição, o autor daquele trabalho, o tema do trabalho, em que cidade foi produzido, o ano de produção, qual que é o objetivo desse trabalho e o sumário, né? Então, apresenta ali os capítulos que estarão presentes na sua pesquisa. Terminando essa primeira parte, temos a parte textual. Nessa parte é onde realmente a pesquisa aparece com todos os seus capítulos. E para fechar o trabalho, temos a parte pós-textual. Nessa parte é onde vamos indicar as referências, quais foram as fontes de pesquisa. Também é possível indicar se existe ou não anexos ou apêndices na sua pesquisa. Então, tudo isso fica na parte pós-textual. E aqui nessa parte pré-textual, nós temos esse quadro, de acordo com o manual do Centro Paula Souza, com os itens obrigatórios e opcionais dos elementos pré-textuais. A capa é um elemento opcional, de acordo com o manual. Mas, como eu combino aqui, embora a capa seja opcional no manual, aqui entre nós vamos combinar que ela será obrigatória, pois não custa nada, uma folhinha a mais e ajuda a identificar melhor o seu trabalho, a sua pesquisa. A folha de rosto é obrigatória, de acordo com o manual, e será aqui. Aí a parte de lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos são opcionais, mas mesmo assim tem a sua definição aqui na sequência. E o sumário, que é obrigatório e muito necessário. Agora vamos começar a falar da formatação desse projeto de pesquisa. Vamos começar falando pelo tamanho do papel, a posição do papel, o tamanho da fonte, o tipo de fonte, o espaçamento entre uma linha e outra, parágrafo, as margens da folha. Como eu já disse, essa parte de formatação, respeitar as normas para produzir esse trabalho acadêmico, é uma parte um pouquinho chata de ser realizada, sim, é muito burocrática, mas é necessária. E ela é como se fosse uma receitinha de bolo. Se seguir o passo a passo, dá tudo certo no final. Como eu costumo dizer, ninguém tem obrigação de decorar essas normas, mas todo mundo tem a obrigação de consultá-las, tá bom? Então, tá na dúvida de uma parte, vai e consulta. Aqui ao longo do vídeo estará tudo indicado, então é só ir lá, bom, agora eu preciso saber tal parte, vai e consulta.
agora outra parte, e assim por diante. Então, sempre ter à mão essas informações para consulta. Sobre formato e margens, lá no manual está descrito da seguinte maneira: os trabalhos devem ser digitados em papel branco ou reciclado, tamanho A4, que tem 210 milímetros de largura e 297 milímetros de altura, em uma só face da folha. Então, nós vamos imprimir só de um lado da folha, não vamos usar frente e verso. Lembrando que uma folha tem duas páginas, a página da frente e a página do verso. Nesse caso, será uma página por folha. E todo o trabalho deve ser digitado no computador e depois impresso. Um projeto de pesquisa não tem como ser manuscrito. Para digitação, deve ser utilizada a fonte Arial, tamanho 12, para o texto em geral do projeto de pesquisa, exceto nessas partes, que deve ter um tamanho menor. A parte de citação, que nós vamos ver mais para frente, o que é, como realizar. Então, citações com mais de 3 linhas, a fonte deve ter um tamanho menor, que é justamente para salientar que aquela parte do texto não é de produção do autor, e sim de uma fonte consultada. Notas de rodapé, que é aquela parte no final da folha. Então, se você escreveu algo que você acha que pode não ter muita clareza no texto, você pode explicar o que é no rodapé. Ou se você quer relacionar um assunto com o outro, também liga ali no rodapé. Paginação, que é o número da página, que vai ali no canto superior direito das folhas. E legendas das ilustrações e tabelas, ou seja, qualquer imagem que você incluir no seu projeto de pesquisa, seja uma foto, seja uma tabela, um gráfico, um quadro, tudo isso tem que ter uma legenda, ou seja, em cima a gente coloca o nome, imagem e a que se refere, e embaixo da imagem coloca a fonte, se é do próprio autor, ele que foi lá e fotografou, ou se ele retirou de um site, ou se ele retirou de um livro. Nesses casos, então, o tamanho da fonte da letra deve ser menor do que 12. A configuração do espaçamento entre parágrafos deve ser 0 pontos antes e 6 pontos depois. E entre linhas, 1,5, ou seja, o espaçamento entre uma linha e outra é de 1,5. Tudo isso a gente configura lá no Word na parte de parágrafos. Com relação às margens, a folha deve apresentar margem de 3 centímetros à esquerda e na parte superior, e de 2 centímetros à direita e na parte inferior. A margem do lado esquerdo é maior porque segue o mesmo raciocínio da margem que nós utilizamos na folha de projeto, de desenho, onde do lado esquerdo, se eu quiser encadernar esse conjunto de folhas, ali o espaço ocupado por uma espiral, uma canaleta ou outro tipo de encadernação não vai invadir o conteúdo que nós temos na nossa folha. Aqui uma observação: como não está claro no manual do Centro Paula Souza, vamos considerar uma fonte tamanho 10, quando for em tamanho menor, aqueles casos de citação, de legenda, de imagens, de paginação, notas de rodapé. Então, vamos deixar já aqui combinado entre nós uma fonte tamanho 10. Aqui um esquema retirado do manual, exemplificando essas margens. Em cima e à esquerda de 3 centímetros e embaixo e à direita de 2 centímetros. E ali o número da página, né, da folha, vai ficar no canto superior direito, o número da página. O espacejamento é o espaço entre as linhas e deve seguir as regras abaixo. O texto deve ser digitado
com 1,5 de espaço entre uma linha e outra, como eu disse, tendo sempre o objetivo de facilitar a leitura de quem tem acesso ao seu trabalho. As citações longas com mais de 3 linhas, notas de rodapé, legendas das ilustrações e das tabelas, natureza do trabalho e os resumos em vernáculo e em língua estrangeira devem ser digitados em espaço simples. Então, nesses casos descritos, o espaço entre uma linha e outra deve ser menor, simples. Para referências, o espaço entre linhas também é simples. Referências é aquela parte pós-textual do projeto de pesquisa, que vai lá no final, você vai fazer a relação de todas as fontes que você consultou, seja em livros, seja em norma, seja em sites, legislação, tudo tem que ficar relacionado lá na parte pós-textual. Então, para essas referências, o espaço entre uma linha e outra também é simples e deve ser separada entre si por um espaço simples em branco. Na parte de referências, vamos retomar essa informação. Os títulos das seções, ou seja, o nome dos capítulos, devem ser separados do texto que os sucede, que vem depois, por um espaço entre linhas de 1,5. Ou seja, você coloca ali o título do seu capítulo, da sua seção, e dá um espaço de 1,5 para começar a escrever o conteúdo desse capítulo. Da mesma forma, os títulos das subseções. O que é uma subseção? Subcapítulo. Então, nós temos lá capítulo 2, origem do tema. Aí depois temos 2.1, origem nacional, ou 2.2, na sequência, origem internacional, tá? Então, esses são subcapítulos ou subseções. Essas subseções também devem ser separadas do texto que os precede, que vem antes. Então, terminei de escrever o conteúdo do capítulo primário, aquele 2. Vou dar o espaçamento de 1,5 para depois colocar 2.1. E quando eu termino de escrever 2.1, também vou deixar o espaçamento de 1,5 para escrever o conteúdo, o texto desse subcapítulo 2.1. Títulos sem indicativo numérico. Quais seriam esses títulos? Errata, agradecimentos, lista de ilustrações, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos, resumos, sumário, que é o que nós vamos ter aí já nessa parte como obrigatório na parte pré-textual, referências, glossário, apêndices, anexos e índices devem ser centralizados. Então, sempre que eu tenho um título que não tem um indicativo numérico, portanto, não vai ter 2, 3, 4, 5, não vai ter uma sequência, então, sumário nós temos um só. Então, este título deve ser centralizado. Os demais mantêm a formatação à esquerda. Aqui é um esquema que eu elaborei para ilustrar como deve ser a capa, que é um elemento obrigatório, que nós combinamos que será obrigatório. Esse exemplo está para o técnico modular, então para o pessoal que faz o curso em 1 ano e meio só da parte técnica. Lá no topo nós temos o nome da instituição, Centro Paula Souza, com o tipo de fonte Arial, tamanho 14, em negrito, caixa alta, ou seja, todas as letras em maiúscula, centralizado e o espaçamento de 1,5 entre esse texto e o próximo. E o próximo é o quê? O nome da ETEC, ETEC Vasco Antônio Venchiarucci, seguindo a mesma formatação onde está escrito Centro Paula Souza. E na sequência nós temos então o nome do curso.
técnico em design, lembrando que design sempre deve ser escrito em itálico, porque é uma palavra de origem estrangeira. Design, que é a profissão, e designer, ER no final, que é o profissional. Ambas são escritas em itálico. Então, técnico em design de interiores, modular. Já que na nossa ETEC nós temos o design de interiores no modular e no ETIM. Então, também Arial, tamanho 14, negrito, caixa baixa. Então, ali mesclando letras em maiúscula e minúscula. Centralizado e o espaçamento de 1,5 também. Logo na sequência, o nome dos alunos. Se for um trabalho realizado em grupo, então tem que colocar o nome de todos os alunos em ordem alfabética. Como eu brinco com os meus alunos, não é para colocar em cima quem trabalhou mais e deixar lá por último quem trabalhou menos, tá? Isso não pode ficar evidente na capa da sua pesquisa. Então, deve colocar o nome dos integrantes do grupo em ordem alfabética, o nome completo, sem abreviação. E também vai ser a fonte Arial, tamanho 14, negrito, caixa baixa, né, mesclando maiúsculas e minúsculas, centralizado e com espaçamento de 1,5 entre uma linha e outra. Logo abaixo, o título do trabalho. Também Arial, 14, negrito, caixa alta, centralizado e o espaçamento de 1,5. Depois tem 2 pontos, subtítulo se houver, seguindo a mesma formatação, tendo como a única diferença a caixa baixa, ou seja, mesclando ali, se houver a necessidade, letras em maiúscula e minúscula. Por que título e subtítulo? Essa parte ela vai sendo definida ao longo da pesquisa. O título é algo que, como eu brinco, a gente vai lapidando, lapidando, lapidando e até o final da conclusão da pesquisa a gente fecha no título que a gente fale, sim, agora sim esse título representa tudo que contém a minha pesquisa. Porque esse título, ele deve ter uma informação completa. Não pode falar assim, eu quero fazer o projeto de uma padaria. Pronto, padaria. Então, o que você quer fazer nessa padaria? É uma reforma? É uma adaptação para acessibilidade? É um estudo de cores? Um estudo de iluminação? Qual é o objetivo? Então, o objetivo, o objeto, a padaria. Qual padaria é essa? De que se trata, né? Qual que é o local onde essa padaria fica? Então, tudo isso tem que ser esclarecido no título, mas de uma maneira muito resumida. Esse é o desafio. Até o final do desenvolvimento dessa pesquisa, acaba aparecendo esse título de uma maneira mais adequada. E para concluir, as informações que devem constar na capa, ali no final da página devemos indicar a cidade, o estado e o ano quando foi realizado esse projeto de pesquisa, seguindo a mesma formatação, fonte Arial, tamanho 14, negrito, caixa baixa, alternando letras maiúsculas e minúsculas e centralizada com o espaçamento de 1,5 também entre uma linha e outra. Agora vamos falar dos elementos que devem estar presentes na folha de rosto, que é a folha que vem logo depois da capa. Ali na parte de cima é a mesma formatação, então você pode copiar o conteúdo da capa para aproveitar grande parte na folha de rosto. Então aquela parte da instituição não aparece na folha de rosto. Essa parte você deleta, mas já começa a aproveitar do nome dos autores dessa pesquisa em diante. Então, ali o nome completo dos alunos em ordem alfabética, seguindo a mesma formatação da capa. Na sequência, o título do trabalho também seguindo a mesma formatação.
E a única novidade dessa folha de rosto é essa caixa de texto que nós temos aí do lado direito. Essa caixa, ela tem essas informações, né? Então, dizer qual que é o objetivo da realização desse projeto de pesquisa. Então, está escrito lá, projeto de pesquisa apresentado à ETEC Vasco Antônio Venchiarucci como requisito parcial. Por que parcial? Porque esse projeto de pesquisa é só uma parte do TCC. O TCC será concluído com o projeto de interiores, os seus desenhos, né? Aquilo que o designer estuda durante todo o curso para fazer um projeto de interiores, com plantas, cortes, fachadas, ilustrações e etc. Então, esse projeto de pesquisa é parcial, é para começar a realizar esse TCC. A obtenção do título de técnico em design de interiores. Orientador, o nome do professor. Se tiver mais de um professor, então orientadores, e escrever o nome, então, dos 2 professores, também completo, sem abreviações e também em ordem alfabética. Esse texto, né, também foi elaborado para quem estuda no curso modular. Depois vamos ter exemplos para quem estuda no ETIM. Então, qual que é o tamanho desse texto? Ele tem também a fonte Arial, só que no tamanho 11, caixa baixa, alternando letras maiúsculas e minúsculas. É justificado, né? Então, não fica aquele final de texto onde uma palavra termina com uma distância, a outra está recuada. Isso não pode. No projeto de pesquisa inteiro, todo o texto tem que estar justificado, alinhado dos 2 lados. Aqui, então, é isso. Não é centralizado, é justificado. As palavras ficam alinhadas dos 2 lados. E o espaçamento simples. Também vamos encerrar indicando a cidade, o estado e o ano com a mesma formatação da capa. É só copiar essas informações. E agora o mesmo exemplo da capa voltada para o ETIM. A única coisa que vai mudar, então, nós temos lá, identificando no topo da folha a instituição, Centro Paula Souza, ETEC Vasco Antônio Venchiarucci, e a única coisa que muda é que é ETIM Design de Interiores, ou seja, ensino técnico integrado ao médio em design de interiores. Nas outras informações segue tudo igual, da mesma maneira que é para o modular, só muda aí a identificação do curso. E na folha de rosto também segue a mesma formatação que é no modular e só vai mudar nessa parte desse texto que informa o objetivo desse projeto de pesquisa. Então, aqui, quando for ETIM, tem que escrever projeto de pesquisa apresentado à ETEC Vasco Antônio Venchiarucci como requisito parcial a obtenção do título de técnico em design de interiores integrado ao ensino médio. Da mesma maneira, orientador ou orientadores, o nome dos professores completo e em ordem alfabética. Outra coisa que falta esclarecer é que essa caixa de texto, o lado esquerdo dela está ali no meio da folha. Então, para não ter dúvida onde essa caixa de texto é iniciada, é do meio da folha para o lado direito, respeitando a margem que já temos do lado direito. Sobre as listas de ilustrações, ela é um elemento opcional no projeto de pesquisa, mas consta aqui a sua definição caso alguém tenha interesse em incluir esse elemento no seu projeto de pesquisa. Então, como está descrito lá no manual do Centro Paula Souza, a lista de ilustrações é elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto. Cada item deve ser designado por seu nome específico, travessão, título e respectivo número da folha ou página. Quando necessário, recomenda-se a elaboração de lista própria para cada tipo de ilustração,
desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e outras. Recomenda-se que seja elaborada a lista quando o número de ilustrações ultrapasse 5 imagens. Então, não convém fazer uma lista de ilustrações para indicar poucos itens, né? Isso não tem necessidade. Então, ao longo do texto mesmo, nós podemos identificar onde estão essas imagens. E aqui um modelo. Então, quadro 1, o título, né? Aqui se refere que tipo de imagem que é, no caso aqui quadro, então quadro 1 também tem que ter uma sequência. Se eu tenho mais de um quadro ao longo da minha pesquisa, então quadro 1, quadro 2, quadro 3, também vamos saber o que é definição de quadro, de tabela, um pouquinho mais para frente aí no vídeo. Então, quadro 1, travessão, título do quadro. Então, esse quadro foi uma pesquisa realizada sobre quais cores devem ser indicadas, enfim, tem que explicar o que tem naquele quadro. E seguido de pontinhos, indicar a página ou a folha em que esse quadro está presente ali no projeto de pesquisa. Agora, a lista de tabelas, que também é um elemento opcional no projeto de pesquisa. E a sua definição no Manual do Centro Paula Souza é elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto. Ou seja, se a tabela 1 apareceu na folha 65, se houver uma outra tabela, lá na página 70, 74, essa será a tabela 2, tá? Então, a numeração das tabelas ou das imagens, como nós vimos no slide anterior, devem sempre seguir a ordem de sua apresentação no texto. Cada item deve ser designado por seu nome específico, título e respectivo número da folha ou página. Aqui nós temos então o modelo, tabela 1, travessão, o título da tabela, seguido de pontinhos até a indicação do número da página. A lista de abreviaturas e siglas é outro elemento opcional em um projeto de pesquisa. E, de acordo com a definição que consta no Manual do Centro Paula Souza, ela é uma lista em ordem alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no decorrer do texto, seguida das palavras ou expressões correspondentes grafadas por extenso, como modelo, né, uma sigla que é muito utilizada por nós, Associação Brasileira de Normas Técnicas, entre parênteses, ABNT. Então, sempre que você for se referir à ABNT durante o seu texto, para não ter que a todo momento escrever a Associação Brasileira de Normas Técnicas, crie uma lista de abreviaturas e siglas, deixe essa informação, que aí sim, durante o texto, você pode se referir somente pela sua sigla. Lista de símbolos, outro elemento opcional em um projeto de pesquisa, elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, seguidas do seu significado. Aqui, então, um modelo. Ali tem um símbolo matemático, se eu não estiver enganada, me perdoe, e na frente o seu significado. Então, esse O, entre parênteses N minúsculo, é uma ordem de um algoritmo. E agora chegamos ao sumário, que é o último elemento dessa parte pré-textual. Já é aquela parte que nos leva ao texto, aquilo que é realmente o conteúdo da nossa pesquisa. Essa parte, além de ter que prestar atenção à sua formatação, todo sumário é realizado com fonte Arial tamanho 12 e em negrito. A diferença, ali onde está escrito sumário, tudo caixa alta, centralizado. E na parte de baixo, né, onde constam
os capítulos ou seções e seus subcapítulos ou subseções, e ali, nessa numeração, até chegar ao número da folha ou da página, tudo alinhado do lado esquerdo e do lado direito, justificado ali quando você for configurar no Word, tá? A diferença aqui qual é? Além de estar tudo justificado, quando for capítulo ou seção primária, aquele capítulo que inicia, ele é em caixa alta. E quando for subcapítulo ou subseção, é em caixa baixa, alternando então letras maiúsculas e minúsculas. Além dessa formatação, o sumário ele já pode trazer um rumo para a nossa pesquisa. Ele pode já estruturar o início da nossa pesquisa. Ele deve ser realizado antes do início da pesquisa. A primeira vez que eu ouvi isso de um professor, eu estranhei. Eu falei, nossa, mas como assim? Eu já tenho que saber por onde eu vou começar a minha pesquisa? Sim. Esse sumário, ele poderá ser alterado durante a realização da pesquisa, mas é importante que ele seja realizado nesse momento para dar uma ordem, saber por onde começar. E aqui eu trago uma sugestão para esse roteiro. Não é a única maneira, nem a mais correta, mas para quem não sabe por onde começar, esse roteiro ajuda muito a realizar uma pesquisa na área de projetos de interiores. Então, em um sumário, qual é sempre o primeiro capítulo ou seção? Introdução. Então, essa parte da introdução é número 1. E depois indica em qual página estará essa introdução. Na sequência, número 2. Então, a orientação que eu faço, né, até como uma dica, não é nada assim como eu já disse, não é a única maneira de ser realizada, né, essa pesquisa, mas como uma dica, é interessante começar a pesquisa sobre o tema. Escolhi falar de escola, eu quero fazer um projeto em uma escola. Então, como foi a evolução? Que parte você quer trabalhar dessa escola? Você quer repensar o modo como os alunos sentam em uma sala? Você quer repensar as cores? O que você quer repensar? É interessante você conhecer a evolução da escola. Como surgiu, em qual formatação, os alunos ficavam sentados de uma maneira ou de outra, qual a faixa etária. Então, entender a evolução desse tema, de como começou e como está hoje. Por que você elaborou uma proposta, uma hipótese de que você tem condições de realizar um projeto que traga um diferencial, que traga um benefício? Para isso é necessário pesquisar toda essa evolução referente ao tema que você escolheu. Pode também ter outros subcapítulos aqui nesse capítulo principal, que é pesquisa sobre o tema, né? Então, esse subcapítulo pode ser evolução e poderão também ter outros subcapítulos, dependendo do tema que você está pesquisando. Já no capítulo 3, estudos de caso. Essa parte ela é fundamental, é aí que nós temos inspiração para a realização do nosso projeto de interiores. Então, se o meu tema é escola, eu vou pesquisar o que tem de melhor nesse quesito no mundo. Vou pesquisar as melhores escolas que tem no mundo. Primeiro começo com essas pesquisas para ver o que tem de melhor, dependendo do tema. Infelizmente, ainda as melhores referências se encontram na Europa ou nos Estados Unidos. Falando em educação, temos referências muito boas, também na Singapura, na Finlândia. Então, vou buscar o que tem de melhor daquele tema no mundo. Verifiquei o que tem de melhor, trago para mais próximo. O que tem de melhor agora no meu país?
pesquiso também. E depois o que tem de melhor ali mais próximo de mim, na minha cidade. Algo que de preferência eu possa ir visitar pessoalmente. Isso seria o ideal, né? Fazer um estudo de caso com uma pesquisa de campo. Você vai lá no local verificar, porque pesquisar, né, principalmente pelo que tem no mundo ou em outros estados, pesquisar pela internet, sim, claro que é válido, né? Então você vai ler, você vai ter acesso a fotos, imagens, vai analisar, mas se puder ver pessoalmente é sempre melhor. Então, por isso que está ali subdividido em 3.1 estudos de caso internacionais e 3.2 estudos de caso nacionais. Depois, o quarto capítulo ou seção, objeto de trabalho. Um projeto de interiores sempre é aplicado em algum lugar. Você quer pensar, então, numa escola? Qual escola? Em qual escola você vai aplicar o seu projeto? Tem que, então, fazer o levantamento dessa escola. Tem que ir lá, fazer o levantamento das medidas. Se tiver uma planta, ótimo, ajuda muito, mas depois confere as medidas lá no local, fotografa, examina, percebe, sente ali fluxo de ar, iluminação, faz todas as anotações. Faz levantamento também de pontos de elétrica, de pontos de hidráulica, a altura do pé direito. É o momento para isso, fazer todo esse levantamento, conhecer muito bem o objeto de trabalho, o espaço que nós temos para trabalhar antes de incluirmos a nossa proposta. Então, é todo um levantamento da situação atual daquele ambiente. Ali pode, então, né, ter a descrição da situação atual e outros subcapítulos que forem necessários. No quinto capítulo, nós temos normas e legislações. Então, nós temos que pesquisar todas as normas e legislações referentes ao tema. Se ali vai também ter uma legislação, deve respeitar a questão de acessibilidade, então é NBR 9050. Se o seu tema também vai ter que atender a alguma legislação referente a corpo de bombeiros ou vigilância sanitária da prefeitura ou alguma norma estadual, tudo que é referente ao seu tema de legislação, de normas, tem que estar descrito aqui. E de que maneira que a gente faz essa pesquisa e inclui aqui? Então, pesquisei ali a NBR 9050. Eu vou transcrever ela inteirinha no meu projeto de pesquisa? Não. Eu vou retirar da NBR 9050 aquela parte que eu vou realmente aplicar no meu projeto de interiores. Então, eu posso até recortar uma figura, um quadro, alguma informação da NBR 9050 e incluir ali no meio do texto do meu projeto de pesquisa, devidamente identificado, que foi retirado da NBR 9050, página tal, né? Então, tudo isso com a sua devida identificação, porque se nós pegamos algo que foi produzido por outra pessoa, por outra instituição, colocamos ali no meio do nosso texto e não identificamos quem que é o autor daquela informação, isso é considerado plágio e plágio é crime. Então, muito importante. Enquanto você está realizando aquela pesquisa inicial, mas eu ainda não estou formatando. Então, a dica que eu dou é a seguinte: pegou uma imagem, olha, essa imagem aqui acho que é legal, eu vou usar. Recorta aquela imagem, coloca num arquivo do Word mesmo e já, se é num site, já copia o site. Coloca ali mesmo sem formatar, mas coloca em um arquivo paralelo no Word, coloca a imagem, o site que você retirou aquela imagem e a data que você acessou. Porque conteúdo que fica na rede, na internet, é um conteúdo volúvel. Um dia pode estar lá, no outro dia não. Por isso a importância de indicar em qual data você teve acesso àquela informação. Porque se um dia alguém quiser verificar, será mesmo que essa foto foi retirada de lá? Entra naquele site, aquela foto não está lá, mas você tem como se resguardar. Olha, essa foto estava
nessa data em que eu pesquisei, tá? Então, muito importante, quando a consulta é feita na internet, indicar a data do acesso. Como a gente vai ver essa parte de citação, de referências mais para frente, a dica que eu dou é essa. Já deixa tudo anotado. Olha, tirei essa frase aqui desse livro, que é perfeito, é maravilhosa essa frase. Eu quero usar ela do jeitinho que tá, vai ser uma citação. Então, copia essa frase e coloca de que livro você retirou, qual que é o autor, qual que é a editora, em que ano foi publicado esse livro e de que página, qual página estava essa frase, tá? Já vai deixando ali todas essas informações guardadas, que aí no momento de formatar, você não tem que parar para ficar revendo as suas fontes de consulta, ou seja, de onde você retirou essas informações, tá bom? Então, não se esqueçam de deixar isso tudo indicado. E nessa parte de normas e legislações, como eu estava dizendo, eu vou recortando o que é de meu interesse numa NBR 9050, ou em uma legislação municipal, ou estadual, ou federal, e vou trazendo ali para o meu texto, com a devida identificação, só daquilo que realmente eu vou aplicar. Aquilo que eu não tenho certeza, assim, não é tão relevante para ficar ali no meio do meu texto, mas eu quero ter à mão, quero ter ali próximo para consulta, eu posso deixar então na parte dos anexos. O que é um anexo e um apêndice? Que nós, vamos ouvir falar aí ao longo desse projeto de pesquisa. Anexo, como eu disse, é uma parte, ali pode ser um catálogo, pode ser uma legislação, algo que não tenha tanta relevância para estar no meio do texto, mas que você quer ter ali, caso seja necessário uma consulta. Você quer ter um pouco, mais próximo, não quer que esteja ali no seu trabalho. Então, é um anexo, porque isso foi produzido por outra pessoa, você só está incluindo ali no seu projeto. E o apêndice, o que é? O apêndice é algo que você produz, então pode ser um questionário, você quis aplicar uma pesquisa para saber se as pessoas gostam mais da cor rosa ou da cor verde. Então, você elabora um questionário, com a devida identificação, como vai ser feito esse questionário, para quantas pessoas foi aplicado esse questionário, faz toda um balanço final desse questionário. Então, essas folhas onde cada pessoa respondeu, você não vai colocar no meio do seu texto, Vai ficar uma coisa poluída. O que você vai colocar no meio do seu texto? Vai colocar o resultado dessa pesquisa. Então, de acordo com pesquisa realizada no período tal a tal, com tantas pessoas, do perfil tal, concluiu-se que, e apresenta o resultado. E as folhas desse questionário você pode colocar na parte do apêndice, porque foi algo produzido por você, mas que não deve ser colocado no meio do texto. No começo eu me confundia muito o que é anexo, o que é apêndice. Quando um é produzido por outra pessoa e eu coloco ali, ou quando é produzido por mim. Então, eu tenho uma brincadeirinha meio boba, mas ajuda a memorizar. Quando, uma pessoa tem ali uma dor do lado direito, ali debaixo na parte de baixo da sua barriga, é internado às pressas e opera, o que é? Apendicite. Então, quer dizer, algo que é nosso, tá? Eu sei que é uma coisinha meio boba, mas ajuda a memorizar. Apêndice é algo nosso e anexo é algo feito por outra pessoa. Agora vou falar dos materiais e equipamentos. Então, espera-se que seguindo esse roteiro de pesquisa, você pesquisou sobre o tema, a sua evolução, você pesquisou estudos de caso, viu o que tem de melhor por aí nesse tema, viu materiais, viu formas, viu móveis, viu equipamentos, viu um monte de referência interessante, descobriu um monte de coisas novas. Depois, você estudou o local que você tem para aplicar essa sua ideia, quais as suas limitações, quais as suas necessidades em relação à temperatura, enfim, porque não adianta nada fazer um estudo de caso em um local
que o ambiente seja totalmente diferente do nosso, né? Então tem que considerar tudo isso. Estudo de caso é importante, importantíssimo, mas tem que ser analisado. Olha, isso é legal. Ah, isso eu posso aplicar no meu projeto. Ah, isso é muito legal, mas não combina com a realidade que eu tenho, tá? Então a gente pesquisa o que tem de melhor no mundo, mas depois tem que analisar para ver o que é viável ou não a nossa realidade. Então, depois de realizar toda essa análise, conhecer, né, o espaço que você tem, pesquisar todas as normas e legislações, ou seja, o que a lei exige que tenha que ter como revestimento ou como iluminação, de circulação, de barras de apoio, enfim, né? Depois que a legislação também te indica o que você deve ter, imagino que aí sim você já está preparado para pesquisar quais são os materiais e equipamentos adequados ao seu projeto, porque você já fez essa pesquisa anterior, você já verificou todos esses itens anteriores, agora você já tem o foco, você já sabe o que é melhor para o seu projeto, então você já vai realizar uma pesquisa focada e não assim, sofá, qualquer sofá serve, não, sofá que eu quero para o meu projeto tem que ter essa e essa característica. Aqui eu oriento sempre também que seja indicado no mínimo 3 opções. Por quê? Quando for desenvolver o projeto de interiores, você pode mudar de ideia. Olha, pensando bem, eu estava gostando mais dessa primeira opção, mas essa segunda é mais adequada, porque agora que eu estou, né, desenvolvendo esse projeto de interiores, teve um outro detalhe aqui, um outro fator ali, e eu percebi isso. Tá? Então é interessante indicar pelo menos 3 opções e sempre indicar de uma maneira que possa ser comprado, né? Um dia vai que o seu projeto ficou tão bom e alguém quer executar. Então você tem que dar toda a orientação, qual que é a marca, qual que é o modelo, o fabricante, as dimensões, as características. E colocando uma imagem, não esquecer de indicar de onde você retirou essa imagem, se é de um catálogo, se é de um site, isso também tem que estar ali, então, relacionado junto com a sua imagem, tá? Não pode só lançar a imagem e sem dizer de onde ela veio. Nessa parte também é interessante explicar o porquê que escolheu. Escolhi esse sofá porque ele tem a melhor altura com esse tecido, ou com isso, ou com aquilo. Então, também nessa parte não é só colocar a imagem com a descrição. Não, a professora falou que tem que colocar a descrição. Pronto, tá ali a descrição. Mas é importante também explicar por que escolheu esse material ou esse equipamento. Então, podemos subdividir por revestimentos ou equipamentos né, que seriam as subseções dessa seção 6, desse capítulo 6, mas também pode fazer uma organização por ambiente. Então, quando eu vou falar de materiais e equipamentos, eu quero começar falando quarto, todos os materiais e equipamentos, sala, todos os materiais e equipamentos. Então, cada subseção vai ser um ambiente, tanto faz. Então, verifique a maneira que você acha que vai ficar mais organizado para o seu tema, para o seu caso. Se é organizar por tipo de material ou equipamento, ou se é melhor organizar por ambiente. A mesma coisa quando for pesquisar o mobiliário. Também verifique se é mais interessante organizar essa divisão por ambiente ou por tipo. Cadeiras, coloca todas as cadeiras. Sofá, coloca todos. Mas acredito que nessa parte de mobiliário, provavelmente seja mais interessante organizar por ambiente mesmo. Na sequência, teremos considerações finais, que seria aquela parte de conclusão, que a gente deixa para escrever somente ao final mesmo da realização desse projeto de pesquisa, e a introdução, embora esteja lá no início, eu também oriento para que ela seja escrita só no final. Fica muito mais fácil depois que você realizou toda a pesquisa, você consegue realizar um resumo, uma síntese na sua cabeça,
para contar, olha, essa pesquisa será sobre tal coisa, e aí você descreve. Então é melhor realizar a parte da introdução e da conclusão no final, depois que pesquisou tudo, aí elabora essas duas partes. E na sequência a parte de referências, que é onde vai estar ali descrita, né, todas as fontes de consulta, se foi site, se foi livro, se foi revista, enfim, seja qual for o meio. E elementos opcionais, que aqui entram então os anexos, os apêndices, esses elementos então são opcionais. Até aqui foi possível falar de todas as normas da parte pré-textual de um projeto de pesquisa, segundo o manual elaborado pelo Centro Paula Souza. Também foi possível apresentar o roteiro para a realização da pesquisa, apresentado através do sumário, que é uma parte muito importante, porque esse roteiro é que vai estruturar e direcionar todo o desenvolvimento da pesquisa. Mas, como eu havia dito lá no começo do vídeo, esse conteúdo, além de burocrático, repleto de normas, também é muito extenso. Por isso, nesse vídeo vamos encerrar nessa primeira parte do projeto de pesquisa, que é a parte pré-textual, e as outras duas partes, textual e pós-textual, serão temas para próximos vídeos.